Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui ao meu canal em mais um aulão do Fadel das quintas-feiras. Olha, se você ainda não se inscreveu no canal, clica aqui agora de uma vez, se inscreva para você ficar por dentro de tudo sobre locação e administração de imóveis, tá bom? Olha, eu separei um tema para uma aula hoje que, apesar de, em princípio, parecer ser um pouco básico, um pouco simples, não é tanto. E eu gostaria muito da gente conversar sobre quem são locador, locatário e fiador numa relação locatícia, tá? Quem são as partes da locação? Então, a gente sabe que existe locador, locatário e também, quando tem essa modalidade de garantia, a gente tem o fiador, tá? Só que eu sei que muitas pessoas estão começando na locação, algumas já estão, né, quem me acompanha já está mais avançada na administração de locações de imóveis, está há mais tempo, mas qualquer tema de locação é importante a gente rever. É sempre bom, é sempre, quanto mais forte, mais consolidado estiver a nossa base, melhores administradores de imóveis seremos acima da média, tá? É o que eu sempre falo. Então, vamos lá comigo. Mesmo que você esteja mais avançado ou quem está começando do zero, essa aula serve para todo mundo. Vamos lá? Então, vamos lá. Ó, vamos começar então, né? Quem é ou pode ser o locatário, tá? Mas eu vou pedir aqui uma ajuda aqui a duas pessoinhas para ficar mais fácil de vocês mentalizarem aí de quem eu estou falando. Olha só, não sei se, né, o pessoal que está aí lembra, né, a idade às vezes, né, vai até me denunciar, mas são personagens lendários, históricos e atuais até hoje, né? Então nós temos aqui o seu Madruga, que é o eterno locatário que não pagava aluguel. E aqui o seu Barriga, que sempre estava lá batendo na porta do seu Madruga, cobrando aluguel que ele não pagava. Então eu adoro esses personagens, adoro o seriado do Chaves. Até tem muito tempo que eu não vejo passando na televisão, mas quando passa, quem não para assistir? Acho que qualquer geração, né? Então, são dois personagens aqui que ilustram muito bem quem é locatário, quem é locador. E por mais simples que pareça ser, eu acho que assim, vou arriscar que diariamente eu vejo pessoas trocando a palavra entre locatário, locador, entre o locatário, inquilino ou locador, proprietário. E essa confusão, às vezes, a gente é ruim, porque conta uma história, faz uma pergunta e utiliza outra denominação. Nós temos que raciocinar, às vezes, o que ela está falando faz mais sentido para o locador ou para o locatário. Então, acho que agora, quem está assistindo a aula aqui não vai errar mais, não, tá bom? Locatário é aquele que paga aluguel, é o seu Madruga aqui, que teria, pelo menos, que pagar aluguel, tá? Ele usa o imóvel em contraprestação, que é um contrato oneroso entre os dois. Aqui existe, então, uma compensação financeira. O locatário paga para utilizar o imóvel do locador, do proprietário ou possuidor do imóvel. Vou entrar nesse mérito daqui a pouquinho. Então, vamos lá. Quem pode ser locatário? Já sabemos que ele é quem paga aluguel, mas quem pode ser locatário? Qualquer pessoa física ou jurídica. Pode ser uma pessoa física, CPF, pessoa jurídica, CNPJ, para alugar um imóvel, tanto comercial, quanto residencial, quanto de temporada. Não tem problema nenhum, tá? Então, o locatário é aquela pessoa que vai figurar como o devedor dessa relação, tá? O principal devedor dessa relação, e deve aluguéis, encargos e obrigações, tanto contratuais quanto legais, tá? Então, o locatário está aqui. Podemos ter mais de um locatário? Podemos ter mais de um locatário na relação locatícia? A resposta é sim.
podemos ter mais de um ou quantos quiser locatários na relação locatícia. Então, pode figurar lá no polo de devedor, locatário A, B, C, não tem problema nenhum. Agora, eu vou até compartilhar com você aqui a lei de locações sobre isso. Vamos a ela aqui, a Lei 8.245, de 91. Vamos aqui, ó. Havendo mais, artigo 2º, tá? Havendo mais de um locador ou mais de um locatário, entende-se que são solidários, se o contrário não se estipulou, tá? O que quer dizer isso? Solidariedade. Solidariedade é quando duas pessoas são responsáveis integralmente por uma dívida. Ou seja, A ou B tem que pagar 100% dessa dívida. Então, vamos supor aqui que esses dois personagens aqui sejam locatários. Os dois alugaram imóvel juntos. Se o aluguel é R$ 1.000, mais encargos, e, por acaso, eles não pagaram o aluguel, o locador, a imobiliária, o corretor vai cobrar esse aluguel. Tem que cobrar 500 de cada, porque são dois. Se fossem 3, 333 e 33, se fossem 4, 250, ou pode cobrar de cada um R$ 1.000 ou R$ 1.000. Então, a lei fala que se houver mais de um locatário, ele presume que eles são solidários. Isso quer dizer que cada um pode ser demandado a pagar R$ 1.000, a totalidade das suas obrigações. Não tem que o locador distribuir proporcionalmente para cada locatário quanto cada um deve, não, tá bom? Aí eu vou perguntar, mas Fadel, e se o A pagar os R$ 1.000 e o B não pagou nada, como que fica? Beleza, esse aqui tem a obrigação de pagar os R$ 1.000 ao locador. Agora, uma vez pago, ele pode se voltar para o outro locatário solidário, e aí sim, se são dois, cobrar metade. Se são três, um terço, quatro, um quarto, e aí vai. Tá? De cada um deles. Então, nesse caso aqui, nós temos dois. Esse pagou 1.000, não pagou? Ele vai chegar aqui para o B e vai falar assim, agora você me deve R$ 500. E se não pagar, esse aqui pode entrar com uma ação contra ele. É uma ação chamada, inclusive, de direito de regresso. Eu vou regressar contra a pessoa que, junto comigo, devia e não pagou, para me dar a parte. Metade, quando são dois, um terço, quando são três, e aí vai. Bacana? Então, veja bem, solidariedade aqui entre locatários e locadores também, tá? Então, vamos lá. Locatário, então, pode ser também pessoa jurídica, eu disse. Sim, pode ser pessoa jurídica. Mas eu já vou dar um spoiler aqui. Acontece muito quando o locatário, pessoa jurídica, ele tem uma pessoa jurídica e a pessoa jurídica, obviamente, tem seus sócios, né? Pode ser um, dois, três, enfim. Ele propõe que a pessoa jurídica seja a locatária. Mas os sócios dessa pessoa jurídica querem ser os fiadores. Já é um terceiro elemento aqui na nossa relação locatícia. Pode? Sim, pode. Por quê? Pessoa jurídica é diferente da pessoa física, por mais que esses são sócios daquela. Não tem problema. Tá? Juridicamente, são duas pessoas distintas, patrimônios independentes. Então, a pessoa jurídica é devedora de aluguel, e encargos, como locatária. O seu sócio é um fiador. O que quer dizer isso? Ele responde junto com a sua empresa locatária, só que esse responde com seus bens pessoais. Seus bens pessoais. Tá? Porque a pessoa física dele está garantindo essa alocação como fiador. Beleza? E agora? Quem pode ser o nosso querido locador aqui, seu barriga? Ó, locador tanto faz pessoa física ou jurídica também. E aí sempre me perguntam, Fadel, mas
precisa ser o proprietário do imóvel? Então, não precisa ser o proprietário do imóvel, sabe por quê? Porque a relação locatícia, o credor dessa obrigação, o que vai entregar o imóvel para ser usado em contraprestação de aluguéis, ele tem que ter posse do imóvel. Não necessariamente ele tem que ser o proprietário. Então, vamos supor que ainda o imóvel não está no nome dele, registrado no cartório de registro de imóveis, mas ele tem a posse. Por quê? Porque ele fez um contrato particular de compra e venda, quitou, mudou para lá, mas ainda não conseguiu registrar no nome dele. Ou fez uma escritura da mesma forma, ainda não registrou no nome dele. Ou ele é herdeiro, ele herdou, não terminou o inventário. Ou ele está na posse desse imóvel há muitos anos e está requerendo o uso capião. Então, tem muitas situações que a pessoa vai se tornar proprietária, mas ainda não é, mas ela tem a posse e ela pode alugar. Tá? Então, ele pode alugar mesmo não sendo proprietário no registro na matrícula do imóvel. Bacana? O que eu falo para quem administra imóvel é, se o imóvel não está registrado no nome dele, peça prova, peça indício de que ele, então, tem a posse. Ele tem que mostrar IPTU no nome dele, contrato de compra e venda, contrato, ação movida de uso capião, termo de inventariante, ou que o imóvel, ele é um único herdeiro, ele está recebendo esse imóvel ali, ou contem mais de um locador, os herdeiros também, né? Todos eles são herdeiros daquele imóvel, porque aí vão ser vários locadores. Então, você tem que ter só essa garantia para que você não esteja alugando algo de quem não tem legitimidade para alugar. Bacana? Então, eu falei aqui do locador, do locatário, só que eu ainda não achei um personagem fiador. Se você tiver, pode me indicar quem que você acha que poderia ser fiador aqui nessa historinha, hein? Acho que tinha que ser alguém da Vila do Chaves, né? Estou pensando aqui, quem que eu vou conseguir como fiador? Gostaria da sua opinião, deixa aí embaixo aí, ó. Quem que você gostaria que eu compusesse aqui a minha turminha aqui com fiador, tá bom? Mas enquanto a gente não tem fiador, eu uso muito uma imagem aqui que eu gosto para a gente lembrar da figura do fiador. O fiador, ele tem uma situação assim um pouco mais constrangedora, né? Então a situação dele não é boa. Por quê? Ele entra numa história, uma relação jurídica que ele não é beneficiado, ele só tem obrigações. Ele não tem contrapartida, né? Ele está ali para garantir o locatário perante o locador. Se o locatário não honrar com suas obrigações, o fiador tem que honrar com todas elas. Pagamento de aluguel, PTU, condomínio, ou seja, todos os encargos, pintura, reforma, danos ao imóvel, multa, até a entrega das chaves. Então, é uma situação muito boa. E o fiador pode ser também pessoa física ou jurídica. Lembrando que, quando for física e casado for, a gente precisa colher a assinatura do seu cônjuge, tá? No caso aqui da foto, né? Eu até brinco que a esposa trabalha com ele, ela está ali atrás, ali, ainda não sabe de que está acontecendo, ainda tem que assinar e pegar a assinatura da esposa. É constrangedor em algumas situações, né? Por isso que veio a calhar muito o seguro-finança e garantias locatícias pagas, né? Que substitui, então, o fiador. Depois a gente pode falar, acho que eu já até dei um pouco de aula e material, conteúdo sobre isso. Você pode conferir aqui no Instagram, no YouTube, que você estiver assistindo. E querendo que eu aprofunde um pouco mais nas garantias também, pode comentar aqui nessa aula, que eu faço questão da gente bater mais um papo aí sobre garantias locatícias, que eu sempre recebo perguntas também sobre isso. Mas então o fiador é o terceiro que vai ser responsável por tudo que o locatário se obrigar até a entrega das chaves. Bom, até a entrega das chaves. Existe, claro, uma série de situações, de previsões legais sobre o Instituto da Fiança.
eu não vou falar nessa aula porque teria que ser uma aula específica, tá? Eu já dei alguns conteúdos sobre isso, querendo que eu aprofunde, só preciso que você, além de me sugerir quem será o fiador dessa galerinha aqui, que a gente também fale também sobre finança, que eu vou preparar um conteúdo muito bacana. Então, veja bem, esses três personagens, quando houver, né, claro, garantia como fiança, vão ser três, se não, serão só dois. Porque se a garantia for calção, se a garantia for título, seguro-fiança, garantia paga, só vão ser esses dois. No máximo, mais locatários, tá? Porque hoje em dia tem acontecido muito uma situação. Quando o locatário vai ser aprovado lá no seguro-fiança, às vezes ele não consegue aprovar a ficha dele. O que as empresas estão fazendo? Permitindo que ele adicione mais um locatário. E aí soma renda e os dois vão figurar como locatários. Agora você já sabe que eles são solidários. Então vão ter dois locatários, por exemplo, para aprovar a ficha no seguro-fiança ou garantia paga. Não tem problema nenhum e eles serão, então, locatários na relação locatícia, tá? Olha, espero ter aqui ajudado, relembrar alguns conceitos, e para quem não tinha conhecimento ainda sobre as figuras mesmo das partes da locação, espero que agora não esqueça mais. Espero o seu comentário aqui no final da aula e também, por favor, compartilhe com quem você acha que esse conteúdo pode ajudar, viu? Isso aí é muito importante e é bom para todo mundo. Então, até o próximo aulão do Fadel às quintas-feiras, hein? Até lá!